O que acende o seu coração? O que te move no mundo tão distraído, onde o amor se esfriou e tudo se corrompe? Ainda assim, há aqueles que não se conformam. Uma geração que não se cala, que busca algo eterno e que queima de dentro para fora. Olhos fixos nos céus, pés firmes sobre a rocha, corações em chamas. É isso que nos move. Isso é One Explosion. E bom dia, igreja. Estou aqui com a família completa novamente. Depois de 2 semanas, a minha nega voltou. Estamos juntos. Trouxe um brinde. Que é a minha segunda mãe, uma mãe querida. Né? Tenho a Isilda como uma mãe mesmo, uma extensão do cuidado da minha família. Não faço piadas de sogra, porque eu não vivo o que os piadistas vivem. Eu tenho o prazer de ser cuidado de fato como um filho pela Isilda. Então seja bem-vinda, ok? E nesse momento eu tive tentando, trazer para a minha vida aquilo que o Senhor pudesse querer trazer para a igreja. Então eu hoje venho com um tema que é um alerta para a gente. Eu tenho visto, eu acompanho muitos pregadores no YouTube, eu acompanho outras pregações, outros cultos, e eu percebi uma coisa: nós não estamos mais falando sobre eternidade. Nossos cultos falam de amor, nossos cultos falam do favor do Senhor, mas nós esquecemos que o inferno existe, que é real e está esperando por nós. O inferno não foi feito para o ser humano, mas o diabo está tentando povoar o inferno. E nós estamos calados em relação a isso. O evangelho, quando não fala de eternidade, ele se torna uma ferramenta de autoajuda. Eu falo de amor, falo do favor, falo do cuidado, falo que você tem que ter ânimo, falo que você tem um pai que cuida de você. Eu falo disso, falo daquilo, de coisas boas, de coisas boas, de coisas boas. Mas eu preciso te lembrar, a eternidade existe, é uma realidade para todos nós. E na eternidade só existem 2 caminhos, ou céu ou inferno. Não tem a terceira vez, perfeitamente, sabe? E eu preciso te dizer, a eternidade não começa na nossa morte. Ela é a continuidade daquilo que fazemos agora, no tempo presente. O inferno, sabe, não é uma porta que está esperando eu morrer para ser julgado. É a condição que eu tive em vida. E isso me preocupa, porque se paramos de falar de eternidade, nós estamos parando de falar de um princípio poderoso. Márcio, põe para mim Provérbios 19. É 19, correto? Deixa eu ver minha cola aqui. 10, 9. Obrigado. 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Meu irmão, aqui está dizendo o temor. Não está falando que o amor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não está falando que a fé ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está falando que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós nos colocamos nesse entendimento, o conhecimento do santo resulta em discernimento. Nós somos uma igreja que vimos aos cultos aos domingos, mas no oculto nós não temos a aparência de santidade. Aliás, vou corrigir o que eu digo. Nós temos uma aparência de santidade em público, mas não somos santos no secreto. E isso me preocupa. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Quando eu temo ao Senhor, mesmo no oculto, eu busco ter atitudes que condizem com um comportamento santo. Faz sentido para você? Fala para o seu irmão aí, o que o pastor está falando. Faz sentido para você? Meu irmão, nós precisamos nos lembrar de uma verdade. Nós temos só uma chance. A chance que você está tendo agora é a única para estarmos diante de Deus em retidão. Não existe uma segunda oportunidade, meu irmão. Não existe uma segunda chance. Não há, sabe, como outras religiões que pregam que se eu morrer eu vou retomar na vida de uma pulga para coçar um cachorro por cachorro. Não, não existe isso. É essa a oportunidade que nós temos de viver em retidão e em santidade. Como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como irmãos, como servos. E eu quero advertir você, porque essa é uma advertência que veio ao meu coração. Nós paramos de falar sobre a eternidade. A eternidade, ela é um princípio que nós buscamos. Mas nós estamos hoje em dia buscando mais milagres espetaculares do que processos de transformação. Eu não quero mais ser transformado. Eu quero que o milagre surja e tudo mude. Quizá eu mude através de um milagre. Quero dizer, Deus, nosso Senhor, Ele busca em nós a condição de nós querermos transformação. Nós temos que dar um passo de transformação. Para de esperar milagres absurdos. Sabe? Para de orar para que você seja mudado. O Senhor, Ele espera que você mude. E tão somente isso. As nossas orações muitas vezes, Senhor, tira de mim isso que me faz pecar. Tira de mim, tira de mim. Quantas vezes o Senhor, ouvindo essa oração, te colocou no meio de uma situação onde você poderia ter escolhido em fazer e não fazer. O Senhor está respondendo as suas orações. O problema é que nós não percebemos que o Senhor está nos colocando à prova. O Senhor prova os seus filhos. E uma vez até o pastor me corrigiu num culto que eu me embananei aqui. Ô pastor, eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida. Deus prova ou não prova? Deus permitiu que Jó vivesse aquele estilo de vida. E está permitindo que nós vivamos esse estilo de vida. Está permitindo que nós vivamos aqui um olhar que, para nós que somos, até para o Daniel, que é americano, sabe? A importância de trabalhar e receber. Mas, se os ganhos forem a sua primeira prioridade neste lugar, meu irmão, vou te dizer que nós já estamos caminhando no sentido contrário daquilo que Deus quer. O Senhor tem muito mais. Então, primeira coisa que eu estou falando aqui, o silêncio sobre a eternidade é perigoso. Falem sobre a eternidade. Falem sobre o futuro. Falem sobre o inferno. Ah, mas a gente como cristão, então tem que, sabe, dar ênfase ao inferno? Não, meu irmão, você tem que dar ênfase ao céu, dizendo que se você não for para o céu, o seu caminho é o inferno. Então eu não posso falar de reino sem falar daquilo que também é o oposto. Porque o Senhor está chamando a gente para povoar o céu. Mas o diabo não precisa de muito para povoar o inferno. E quando nossas igrejas parar de falar sobre eternidade, nos tornamos e nos tornaremos cristãos frágeis, fracos e suscetíveis a caminharmos a passos largos para o inferno. Meu Deus. Segundo ponto, falei aqui sobre o temor do Senhor. Não é o amor, não é a fé, é o temor. Então, primeiro ponto, não se calem, falemos sobre o inferno. É importantíssimo. Eu vou chegar nesse momento da pregação, mas você sabe da parábola que Jesus falou
sobre o jovem rico que havia ido para o inferno e clamou para que Abraão pudesse avisar a sua família. Então, Jesus fala muito sobre o inferno. Uma religião que segue a Jesus e esquece de falar sobre o inferno é uma religião que se cala para o temor do Senhor. Falando do favor do Senhor, da graça do Senhor, dando margem para que a igreja atual viva caminhando em pecado. Por quê? A graça de Deus me alcançou e o perdão dele pode ser comigo a todo momento. A verdade é que não é isso. A verdade é que a graça do Senhor nos alcançou, nos deu direito à salvação. De todo modo, o Senhor espera um caminho de retidão. Seu, meu, desta igreja, das demais igrejas na região e de todas as igrejas que falam do verdadeiro amor de Cristo. Igreja que está trazendo, cultos motivacionais, como coaches, está trazendo para dentro da igreja, uma granada sem pino. Em algum momento vai explodir e pessoas vão para o inferno. Eu e você estamos sendo orientados hoje, lembrados hoje, que o inferno existe, que não há mais temor em meio à comunidade cristã. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? O terceiro ponto é, Jesus não escondeu a eternidade. Mateus 10, 28, por favor, Márcio. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar a alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E aqui é uma permissão do próprio Deus. Temam somente a Deus. Não está falando que é o diabo, que é o maior responsável por popular o inferno. Não. Está falando que Deus, é Ele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Até mesmo porque Ele foi o criador do inferno. E o inferno foi criado para Satanás e os anjos que o seguem. Não para mim e para você. Satanás não pode mudar o futuro dele. E ele deseja mudar o seu. O destino dele é fato, é uma certeza. No fim, aquele lugar, o Hades, pertence a ele. É a morada dele. Mas, enquanto ele tiver condições, ele está assim, eu não vou sozinho não. E vou levar uma renca comigo. Vou trazer enganação para dentro deste mundo. Outras religiões, milagres que acontecem dentro de outras portas, para as pessoas confundirem, para achar que Jesus, ele era somente mais um milagroso. E quero te dizer, Jesus não era um milagroso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém vai pro céu sem Jesus Cristo. Amém? Jesus não escondeu a eternidade. Vamos lá. Uma história que muitos não querem ouvir, que é uma verdade. Põe Lucas para mim, Lucas 16, 22 a seguir, Márcio. 22, por favor. Obrigado. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram. Eu falei, desculpa, meu irmão. Volta lá no 19. Jesus disse, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, diga tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu, Filho, lembre-se de que durante a vida
deixa eu te dizer agora, isso é para mim e para você. Não é Abraão dizendo, é Deus nos dizendo. Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria. Você tem tudo o que você quer, meu irmão? Essa palavra é para a gente. Deus está falando conosco. Está falando, Douglas, você teve tudo o que você queria. O que você queria no Brasil, você teve. O que você queria fora do país, você teve. Você quis sair do país, buscar uma condição melhor. Você conseguiu. Desculpa se eu falei rápido demais, Everton. A verdade é que tudo que eu e você buscamos, Deus tem permitido termos. Então essa palavra começa aqui a uma advertência a nós. Filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria. E Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado. E você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Irmão, há entre o céu e o inferno um grande abismo, ok? Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado. E ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Olha isso, meu irmão. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Quero te dizer algo. Aqui está sendo dito que pastores, que evangelistas, que pessoas que passaram na nossa vida estão nos avisando da mesma coisa. Este aviso não é uma exclusividade nossa. Já foi dito. De todo modo, o que me chama a atenção é que as igrejas não estão mais falando isso. E o Senhor trouxe ao meu coração convicção. Fale sobre o inferno. Fale sobre o inferno, porque é real. E pessoas estão se enganando em cultos achando que coabitarão com Deus. E nós sabemos que isso não é verdade. Porque a aparência de santidade não nos leva para o céu. A santidade nos leva. Aleluia. Mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado... Aliás, então o rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Paro por aqui, Márcio. Meu irmão, está dizendo aqui, ó, que nem alguém que possa vir do Hades, do inferno, da sepultura, para pregar algo novo, pode mudar a convicção de pessoas. Mas nós estamos em vida, recebendo tudo o que queríamos e temos a oportunidade de mostrar para pessoas que vão ver você a esperança em Cristo. Vão ver na gente a oportunidade de ver Cristo. Já foi dito isso, não é um jargão cristão. Meus amados, existem pessoas que não vão abrir Bíblia para ler. Mas testarão Deus através do seu comportamento. E eu vou falar porque eu fui um desses preconceituosos e Deus me moeu em vários aspectos antes de eu me tornar um pastor. Porque a primeira coisa, eu zombava de crente. A segunda coisa, eu detestava testemunhos. E o Senhor foi moldando a minha vida dia após dia. Dia após dia. E como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, eu entendi que cooperou eu ser aquele tipo de pessoa para hoje poder falar com autoridade sobre aquilo que eu mesmo praticava. Então, eu zombava, eu ria, eu desacreditava, e quando um irmão me ganhou para Cristo, eu reconheci, tive que pedir perdão a ele por um simples motivo. Rogério, nós tínhamos um irmão precioso, é um mestre da palavra de Deus.
E ele sempre tentou me evangelizar, até um dia que a gente ficou um determinado período de tempo sem nos ver. E quando eu voltei a vê-lo, eu me assustei. Ele estava passando por um problema renal, estava em tratamento. E o rosto dele era tão inchado, que os capilares sanguíneos saltavam do rosto dele. E ele veio me falar de Deus. E eu, na minha arrogância e orgulho, pensei no meu coração: esse cara precisa mais de Deus do que eu. Porque eu estou aqui gozando de saúde, estou vivendo um momento bom da minha vida, tudo está caminhando. E a verdade é que, um pouquinho de tempo depois, tudo ruiu. Minha esposa saiu de casa por 3 meses, eu pensava em suicídio constantemente, passei necessidade, devolvi carro, devolvi casa, carro, moto financiados. E Deus cuidou da minha vida. E ali, moendo o meu orgulho, o Senhor restaurou a minha vida. Me trouxe de volta a minha esposa. Com a minha esposa, nós conseguimos desfazer de um apartamento que estava indo para leilão. Conseguimos vender um apartamento à vista, financiado, quitar o financiamento, comprar uma outra casa. E aí, a nossa vida foi, sabe? Eu tenho certeza que tudo aquilo foi porque eu era muito orgulhoso. E não tinha temor pelo inferno. E hoje eu estou falando aqui: temam o inferno. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas se você não está temendo a Deus e continua fazendo o que você não tem que fazer, tema pelo menos o inferno. Porque um cara acreditou que se alguém molhasse a ponta do dedo na água e pusesse na ponta da língua, seria o suficiente para tirar a aflição que ele sentia. Consegue imaginar isso? A ponta do dedo na ponta da língua. Isso mataria a sua sede, mas mataria a aflição de alguém no inferno. E a gente tem que temer a isso. Bebe água mesmo. Uma história que muitos não querem ouvir. Céu. Meu irmão, é importante a gente ouvir isso. Depois da morte não há ajustes. Ou é céu ou é inferno. Nós estamos vivendo o momento em que nós estamos construindo o caminho para o céu ou misericórdia para o inferno. Não tem muro. É um ou outro. Aleluia. Existe uma guerra real. 1 Pedro 5,8, por favor, Márcio. Estejam atentos. Essa aqui é uma advertência para nós, amém? Estejam, ó, o plural aí, não é para o Dênio, não é para a Marília, é para todos nós. Não é para você, Dudu, é para todos nós, não é para você, Gi. É para todos nós. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. O diabo quer destruir a sua vida. O prazer do inferno é saber: estou destruindo alguém, estou, trazendo sofrimento, e existe uma direção. E esses dias assisti um filme. Cadê a Aline? A Aline recomenda. Não, a Aline ficou com medo. Mas eu vou te falar, assisti Nefários. Tá maluco, assista esse filme. Em português, Nefastos. Em inglês, Nefários. É o diálogo de um cara a caminho da pena de morte dentro da prisão. Ele tem um dia, ele tem horas. É ele e um psicólogo ateu, um psiquiatra ateu. O diálogo é um diálogo, o filme inteiro, passa dentro daquela sala da prisão. É a realidade que estamos vivendo. O inferno está machucando a nossa mente ao ponto de nos tornarmos insensíveis a coisas que nós mesmos fazemos e não nos damos conta que não provém do céu. Então,
Se você tiver condições, assista esse filme. E perceba a profundidade daquilo que é dito. Não vou dar spoiler, não vou falar sobre o filme. Já falei sobre uma série aqui. Então, estou me resumindo a não falar de mais nada que assisto. Mas, meu irmão, fala para o seu vizinho, ó, o inferno existe. Fala para ele algo pior assim, ó. É uma verdade espiritual. Começa assim, é uma verdade espiritual. Mas ele está esperando por você. O inferno está esperando por você. Não acredite no contrário. O inferno está esperando por você. E você é o único responsável para que você não adentre a esse ambiente. Porque não há volta. Perdemos o temor e ganhamos uma fé relaxada. Pecado virou fraqueza, santidade virou exagero, reverência virou religiosidade. Põe Mateus 7, 21 a 23 para mim, Márcio. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Paro por aqui. Vai para o lado dos bodes. É verdade, existe continuidade nesse versículo. Vai para o lado dos bodes. Meus irmãos, por favor, não tenha aqui, sabe? Ah, que palavra, sabe, fria, um culto sem tanta presença. No louvor estava, mas não me importa como você vai sair daqui em relação à palavra. Mas se você sair daqui lembrando que o inferno está de portas abertas, tentando te receber, e você é o responsável para não entrar nesse ambiente, eu estou feliz. E a sua responsabilidade, o que é evangelizar pessoas? A gente esquece e fala só que Deus é amor, mas Deus é juízo. E os que não crerem nele sofrerão juízo. Então, meu irmãozinho querido, deixa eu te falar. Evangelismo também é falar sobre o inferno. A gente acha que evangelizar, a gente tem que falar de amor. Ah, vou pegar um ateu, vou pegar um ímpio, vou falar do amor de Deus. Também. E você vai falar que estar afastado deste amor te leva ao inferno. Tem um preço. Então a gente tem que falar o completo. A gente tem que falar do amor. Mas não estar nesse amor te leva para o inferno. Ah, mas isso não é muito religioso? Eu te convido a ler Bíblia, diga a essa pessoa. Assim como, se você me der qualquer outro livro, eu aceito ler também. Se quiser me dar livro de filosofia, eu leio. Se você quiser me dar livro, sabe, de psicanalistas, eu leio. Vamos ler junto. Você lê aquilo que eu creio, eu leio aquilo que você crê. E te desafio que ao término do livro que eu creio, você vai estar crendo como eu. Porque eu acredito piamente naquilo que aquela palavra fala. No que a palavra de Deus tem, sabe, para operar em nossas vidas. É por isso que Tito diz, Tito 1,9, nem estava lá. Pode pôr se você tiver condições. Retendo, põe na Ara, Almeida Revista Atualizada. Retendo firmemente a palavra fiel que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, ou seja, falar com crente, quanto convencer contradizentes, falar com quem não conhece ao Senhor. E aonde está isso? Retendo firmemente a palavra fiel. É guardar Bíblia, é consumir isso e ter na sua mente versículos que saltem ao seu coração e aos seus lábios na hora de evangelizar alguém. Está na versão King James. Ara, põe na ARC então, por favor. Está ali, King James Version.
Ok. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Você tem retido? Você tem retido? Se você não reter, meu irmão, se você não começar retendo, você não termina convencendo. Se você não começar retendo, você não convence, sabe? E aqueles que falam mal do nosso Senhor vão continuar falando. E falar sobre Deus também é dar testemunho daquilo que Ele é. É ter um comportamento santo, não só na igreja, mas onde você trabalha, onde você tem os seus hobbies, seus lazeres, seus prazeres. Você tem que ter santidade em todo o tempo. Amém? Marcião, põe 2 Coríntios, ó. Coríntios perdeu aqui para o versículo 10. Coríntios 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ok. Porque todos devemos comparecer ante... Desculpa, o que está fora de todos? Então, se está falando que todos vão comparecer diante desse tribunal, isso inclui eu e você ou não? Amém. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. O evangelho não é sobre começar bem, é sobre terminar aprovado. E é por isso que nós estamos falando hoje sobre o inferno, que está de portas abertas. Mas ele não será o nosso lar, em nome de Jesus. Amém? Nós habitaremos o reino dos céus e coabitaremos com Jesus Cristo nas alturas. E é por isso que nós temos que nos lembrar que o inferno existe. Se você não lembrar de mais nada do que eu disse hoje, só se lembre. O inferno existe e quer você lá. Amém? Fique de pé, o pessoal do louvor pode vir aqui comigo. Marcelo, mais um aí, enquanto o pessoal do louvor se arruma, põe Apocalipse 20 para mim. Aleluia. Sabe qual é o problema do cristianismo atual? Talvez você não tenha abandonado a igreja. Você continua frequentando cultos. O que você abandonou foi o temor. E isso é um grande problema. A gente vai em cultos. E a gente acha que cultos podem nos salvar. Deixa eu falar. Pode porque a palavra de Deus é pregada. Mas existe a sua responsabilidade de sair com a palavra e pôr em prática. Você tem que sair daqui com a sua mochila cheia. Sabe? Pegue os versículos que foi compartilhado. Assista de novo o culto online. Leia. Se dedique. Sabe? Compartilhe com alguém. Não existe melhor maneira de ensinar que não seja, aliás, de aprender que não seja ensinando. Sabe, todas as vezes que nós tentamos falar para alguém sobre algo, nós cada vez mais buscamos, sabe, conhecimento sobre aquilo. Fica mais fácil falar. Quando eu me aproprio de algo, eu falo com muita autoridade. Não é verdade? Vou falar sobre economia, meu irmão. Tem autoridade demais com a Paty. Vou falar sobre telhado. Dênio tem autoridade demais para falar sobre telhado. Nos convence. Até eu que moro de aluguel, ponho o telhado lá, compro do Dênio. Mas, sobre Deus, nós temos falado com autoridade? Nós temos nos apropriado da palavra de Deus? Retemos a palavra de Deus? Meditamos na palavra de Deus? Nossa vida cristã não é um tratamento psicológico. Não tenha Deus como um psicólogo. Nós não queremos mais ouvir Deus, só falamos. Chegamos no nosso divã e falamos. Quando Deus fala com você? Quando você abre a Bíblia. Quando você abre a palavra de Deus, porque Deus e a sua palavra são um. Então toda vez que eu abro a Bíblia, o que salta? A voz do Senhor. Quando eu abro um salmo, o que salta? A voz do Senhor. Quando eu abro um provérbio, salta a voz do Senhor. Quando eu abro lá em Juízes,
salta a voz do Senhor. Se eu abro nos evangelhos, salta a voz do Senhor. Se eu abro nas cartas paulinas, salta a voz do Senhor. Se eu abro em Apocalipse, salta a voz do Senhor. A voz do Senhor só é escutada quando nós damos espaço para Ele falar, através da leitura. Do contrário, Deus para você é um grande psicólogo. Ele, para mim, é um pai. Para mim, é alguém do qual eu tenho prazer de me relacionar.